Hoje, então, nós vamos abordar o tema aliança da ciência e da religião. Nós vamos ver que para nós chegarmos no estágio atual, para nós chegarmos até mesmo no Cristo, tiveram várias dificuldades. E depois, mais ainda, continuou tendo dificuldades. Vamos fazer uma análise histórica, vamos fazer a reflexão que Jesus nos deixou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, em que ele dá uma completude no tema, né? Mostrando que não há dissensões entre religião e ciência. Muito pelo contrário, tudo é divino. Tudo é divino em nós, meus irmãos. Absolutamente tudo. A ciência dos homens, a ciência da matéria, ela é divina. Os homens, matéria, é divina. Nossas almas são divinas também. Não tem nada que seja diferente da condição divina. O Espiritismo vem exatamente nos mostrar isso. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência e o Espiritismo se acham na impossibilidade de explicar certos fenômenos, só pelas leis da matéria. O Espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio à comprovação. Está na Gênesis, capítulo 1, caráter da revelação espírita, no item 16. Vamos então ao nosso texto de abertura, e ele vem da obra Mensagem Consoladoras, em seu volume 1, cujo título é Religião e Ciência, no seu capítulo 27. Uma mensagem que foi psicografada aqui em Belém mesmo, dia 27 de fevereiro de 2022, por André, cuja médium foi a Patrícia Quintela, aqui presente. Jesus, meus irmãos, não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, mas sim veio desenvolvê-la, dar-lhe sentido verdadeiro e adaptá-la ao desenvolvimento humano. Por isto, nessa lei está o princípio dos deveres para com Deus e para com seu próximo, como sendo a base da doutrina. O Mestre Consolador nos apresenta uma reforma radical nas leis mosaicas, quando as reduz para a única prescrição: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ainda acrescenta: aí estão a lei toda e os profetas. Fato este que trouxe combate constante ao abuso das práticas exteriores contrárias à lei do Pai e também a falsas interpretações da lei. A lei divina tem cumprimento integral até o último iota. Ela é de fato praticada na terra inteira, em toda a sua verdade, pureza e principalmente em suas oportunidades, livre-arbítrio e consequências. Portanto, ela não é um privilégio de alguns. E o que a lei divina tem a ver com a ciência? A lei divina precisa da ciência para sustentá-la no mundo material. Porque a ciência é uma das alavancas impulsionadoras da inteligência humana. E as duas juntas têm o mesmo princípio, que é Deus, não podendo assim contradizer-se uma à outra. Tomando por base o princípio inteligente, o fluido vital universal, podemos concluir que a ciência não pode ser a negação da religião e vice-versa, pois as duas apontam para a mesma direção. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. A ignorância e talvez o exclusivismo geraram por muito tempo a incompatibilidade entre a ciência e a religião, porquanto haviam observações errôneas, tanto de uma quanto de outra, ocasionando conflitos, intolerância e incredulidade. O grau de desenvolvimento da humanidade não habilita ainda que se conheça Deus em todas as suas forças e recursos divinos, e que socorro dele poderão promanar verdades essas que podem ser comprovadas pela ciência através dos fenômenos naturais. Mas posso afirmar-lhes que o tempo é chegado em que o véu da ignorância será levantado
e que todos os ensinos de vosso Mestre Jesus serão cumpridos, pois a ciência deixará de ser vista como exclusivamente materialista e buscará o elemento espiritual para completá-la. Assim como a religião, observará sempre a existência perfeita das leis orgânicas e imutáveis, que provêm da matéria e, por conseguinte, se amparam as duas, marchando juntas, reafirmando a existência perfeita de Deus. Vamos orar. Pai Criador, Pai Celestial, aqui estamos todos nós, Pai, dispostos ao aprendizado da doutrina consoladora, hoje refletindo a lei, a religião e a ciência. Por isso, Pai, te rogamos, envolve-nos com as tuas bênçãos, ampara-nos, para que essa nossa humilde reunião, essa humilde palestra, possa render frutos em nossos corações e despertarmos para as tuas verdades, para as tuas leis e para a consciência do amor que todos nós necessitamos. Abençoa-nos, Pai. Que assim seja. Muito bem. Aqui chegamos, meus irmãos, na aliança da ciência e da religião. Antes mesmo de nós focarmos no tema principal, né? Importante esse momento que nós estamos vivendo, momento que nós já conseguimos reunir todos nós no nosso auditório, no nosso pequeno auditório. Mas esse é o nosso auditório. Ele é pequeno fisicamente, mas em nossos corações é uma dimensão extraordinária e extraordinariamente bela. Daí a importância do momento em que nós estamos vivendo. Estamos galgando conquistas, lentamente, mas estamos avançando. E isso é fundamental para a nossa caminhada. Muito bem. Então vamos começar a abordar o tema aliança da ciência e da religião. A gente fala da aliança, nós falamos da união, né? A aliança nos induz a uma união. E isso é importante. Todavia, nem sempre foi assim. Muito pelo contrário. Não havia essa aliança, não havia essa concordância entre a ciência e a religião. E nós vamos fazer uma análise muito rápida, porque nem é o nosso objetivo, mas nós vamos trazer algumas informações aqui rápidas, para no final mostrar que, a partir do meados do século XIX, quando nos chegou a doutrina consoladora, essa uniu a ciência que estuda, a religião que sublima e a filosofia que esclarece as nossas mentes. Ela uniu. Em um momento em que a humanidade passava dificuldades. Os movimentos filosóficos eram extremamente combativos nesse instante. Então nós temos aqui a cronologia das divergências entre a ciência, a religião e a igreja. Porque a gente tem que pensar, meus irmãos, a gente fala da igreja muitas vezes, a gente fala com um sentido até pejorativo. Na verdade, a igreja nos trouxe até aqui. Nós não tínhamos, o cristianismo foi trazido até o século XVI, o início do século XVI, em que houve a reforma protestante, e aí nós passamos a ter uma outra alternativa, uma outra leitura ao cristianismo da época. Mas ele prosseguiu. Ele continuou se ramificando. E no meados do século XIX, tivemos a doutrina consoladora, o Espiritismo. Então, nessa cronologia entre
a ciência, a religião e a igreja, culminando no iluminismo lá no século XVIII, passando até para o século XIX, representa a transição de um paradigma teocêntrico a um racionalista, em que a razão e a observação passaram a questionar os dogmas da Igreja Católica. Então, antes tínhamos um paradigma, um modelo, uma forma de pensar que era de toda a hierarquia clérica, que definia como eu devia pensar. Nós vamos ver que as várias escolas filosóficas vão questionar isso. Alguns marcos esse antecedente, a ciência pré-moderna, do século XVII, XII a XVI. Incorporação de filosofia aristotélica à teologia católica por Tomás de Aquino. Olha lá, tentando conciliar a fé e a razão. Movimentos dentro da própria igreja. Estamos falando de Tomás de Aquino. Século XV e XVI, tivemos um movimento filosófico chamado Renascimento. Início da secularização do estudo científico. Acentua-se o antropocentrismo, o homem no centro, reduzindo a dependência dogmática. Então, tudo aquilo que era obscuro, misterioso, agora é o homem. Já não é mais tão dogmático como antes, apesar de equivocar. Em 1543, Nicolau Copérnico publica sua teoria heliocêntrica, desafiando a visão geocêntrica apoiada pela Igreja, embora com pouca repercussão inicialmente. Então, Copérnico publica uma teoria física, aqui é física, da observação dos astros. Já não era mais a Terra o centro. E começa a ter uma outra percepção. Conflitos entre ciência e os dogmas. Aqui nós estamos no século XVII. Como eu falei para vocês, era só um pequeno para a gente poder fundamentar depois as leis, tá? Os movimentos filosóficos. No início do século XVII, a Igreja endurece sua doutrina após a Reforma Protestante, século XVI, início do século XVI, a Reforma Protestante, tornando-se mais rígida contra novas ideias. A Igreja passa a impor as suas ideias. 1610, 1633, o caso de Galileu. Galileu utiliza o telescópio para confirmar o heliocentrismo. Ele é perseguido pela Inquisição, forçado a renegar suas ideias e condenado à prisão domiciliar. Isso marca uma ruptura definitiva entre a observação científica e o dogma bíblico interpretado pela Igreja. Observem, para a Igreja até então, a Terra era o centro do universo. Aí vocês vão dizer, mas é a Igreja? É, meus irmãos. Na época, matemático, físico, astrólogo, monge, eram uma coisa só, tá? Era alguém que estudava e fazia alguns experimentos. Alguns em áreas específicas, outros em várias áreas, a exemplo de Galileu Galilei, em várias áreas. A abordagem dele foi, em todas elas, genial. Tá? Mas era a Igreja quem centralizava quem coordenava, quem orquestrava todo o pensamento científico. Em 1637, René Descartes publica o Discurso sobre o Método, promovendo o racionalismo, uma corrente filosófica, e a dúvida metódica, diminuindo a fé como fonte única da verdade. Então, Descartes vem trazer a dúvida. A dúvida. E através da dúvida, a pesquisa. Parece uma coisa muito óbvia hoje, né? Sim, isso aí é a essência da pesquisa científica. É a busca por uma dúvida que eu tenho. Pois é, isso é uma doutrina filosófica, uma escola filosófica chamada racionalismo.
Chegamos no iluminismo. Iluminismo. Iluminismo é ótimo. Eu sou para ser ilusionista. Perdão. O iluminismo, razão contra a intolerância. Está no século XVIII. O iluminismo ganha força, defendendo a razão, a ciência e a liberdade individual, a liberdade que as pessoas deveriam ter de pensar. Crítica a igreja iluminista, como Voltaire, era um dos expoentes, criticam ferozmente a igreja como instituição por gerar fanatismo, intolerância e controlar o pensamento, na verdade, orquestrar o pensamento. E aqui nós estamos vendo que parece que ciência e religião, né, andavam de forma díspare, né, andavam uma para um lado e para o outro. Elas não se uniam. Primeiro era só a igreja que orquestrava tudo, depois começou a haver cisão. Até mesmo o que nós vemos hoje, né, um psicólogo, um engenheiro, um arquiteto, um biólogo, isso é coisa do fruto do final do século XIX, início do século XX. Isso foi ontem que aconteceu. Porque cientista era alguma coisa indefinida. Isso era um pesquisador. Veio o deísmo. Muitos pensadores, como Voltaire e Locke, não eram ateus, eram deístas. Acreditavam em um ser divino, criador do universo, o grande arquiteto, mas que não interfere na vida humana e não segue dogmas religiosos. Então, repare que eles estão num caminho aqui que começa. É tão bonito a gente ver que isso aqui é uma caminhada da humanidade. Tá? É isso que eu estou tentando mostrar. Essa caminhada, assim, de forma dando saltos, grandes saltos. Tá? Mas para a gente perceber que foram conquistas lentas. Muitas delas em conflito. Agora nós falamos da Inquisição. Falar de Inquisição é falar de brutalidade. Ocorreram muitas mortes. Então, o deísmo, meus irmãos, é uma doutrina filosófica, religiosa, que defende a existência de um Deus, Criador, baseado na razão e na natureza, sem aceitar revelações divinas, milagres. Não aceita isso. Ou dogmas de religiões organizadas. Então, observe, é alguém que diz assim, olha, existe Deus, mas esse modelo de Deus que tu está me apresentando não é verdadeiro. E até hoje, meus irmãos, nós vamos encontrar muitas pessoas que dizem que não acreditam em Deus. Na verdade, elas não acreditam no modelo de Deus que lhes foi apresentado desde a infância. É isso que elas não acreditam. Um Deus que castiga, um Deus que tem ira, um Deus que deixa seu filho sofrer. Isso é um paradigma, é um modelo de Deus. Na verdade, é um reflexo do paradoxo de Epicuro, que viveu antes de Sócrates. É um modelo que foi se desenvolvendo na humanidade. Um Deus que castiga. E que a pessoa não aceita. A pessoa, na verdade, acredita em Deus, mas não acredita naquele modelo que lhe é apresentado. A enciclopédia foi lançada em 1751 e 1772, organizada por Diderot e D'Alembert. A obra buscava reunir todo o conhecimento humano, baseando-se na razão. Razão! Agora não é na opinião e nem um conhecimento dogmático, sendo censurado e proibido pela igreja. Observe que é a ciência florescendo. Essa aqui, a enciclopédia, era uma espécie de Barça, tá? Eu tenho, tá lá em casa, tá lá em cima a minha Barça. Da Barça e da Talarus, exatamente. Separação da igreja e Estado. Os iluministas defendiam que a religião era um assunto individual.
era de fórum íntimo e que o Estado deveria ser laico, evitando guerras religiosas. Era pelo menos menos um motivo para haver as guerras. Não teria mais guerra religiosa. Estado laico. Tá? E que religião era algo de fórum íntimo. Kant, um dos filósofos expoentes, de 1784, define o iluminismo como a saída do homem da menoridade, em que ele aceitava a autoridade da igreja para a maioridade, corajosamente usando sua razão. Ele lança essa expressão, sapere aude. Sapere aude significa ouse saber, atreva-se a conhecer, tenha coragem de usar o seu pensamento, o seu próprio entendimento, tenha coragem de usar. Essa expressão do filósofo Kant nos traz. Ela foi fundamental. Um resumo dessas divergências. Sobre a fonte da verdade, né? A igreja baseava-se na tradição, na revelação. Lembra revelações? Moisés, Jesus, Kardec. O iluminismo baseava na razão, na experiência. Foi o último movimento filosófico, depois teve, sim, os filósofos contemporâneos. Tiveram os românticos, depois os contemporâneos. Tá? Mas esse já não é mais necessário para a nossa palestra. Na natureza, a igreja vê o mundo através de milagres. Tudo era milagre. Os iluministas viam o universo regidos por leis naturais. Ciência. Era dessa forma que os iluministas viam a natureza. Política. O iluminismo opôs-se ao antigo regime, que é a aliança entre a monarquia e a igreja. Acabou os movimentos filosóficos. É só para mostrar para vocês a dificuldade, porque ninguém chegou aqui nessa separação, vários movimentos científicos, várias correntes científicas que existem, escolas científicas, dentro do mesmo especialidade, várias escolas. Ninguém chegou aqui já pronto. Isso é uma conquista muito recente. Eu falei, no final do século XIX ocorreram essas divisões e início do século XX. Se formos no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos diz assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-las, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, não será omitido um só iota, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Então aqui Jesus passou e nos disse assim: a lei que vocês conhecem até hoje, que foi trazida pela cultura judaica, posteriormente cultura judaico-cristã, posteriormente pelo cristianismo, eu não vim descumpri-la. Jesus não queria provocar um cisma, uma ruptura, apesar de que ele sabia que ele ia fazer isso. Ele sabia que ele ia provocar um cisma, uma ruptura. Só que ele vivia um momento muito difícil. Um momento que o grupo dele colocava ele em xeque. E ele diz: não vi, calma, eu não vim deixar de cumprir, revogar a lei. Eu vim sim dar. Aí ele foi sutil, eu vim dar-lhe pleno cumprimento. Você sabe o que significa isso? Não matarás, evidentemente. É como está na Bíblia, tá, meus irmãos? Esse versículo, logo a seguir, está lá em Mateus capítulo 5, depois das bem-aventuranças, o sal da terra, a luz do mundo, e logo a seguir vem o cumprimento da lei. Nós formos ver, o que Jesus está dizendo é, sabe o não matarás? Pois é, não é apenas aquilo que tu pensas, matar o teu irmão. Não mata a esperança, não mata a fé. Não mata o amor que alguém está despertando. Não mata. E todos os demais mandamentos divinos
Lembra que eram 613 leis mosaicas, das quais 603 foram disciplinadoras criadas por Moisés e 10 foram de origem superior. Então Jesus disse, olha, eu vim dar pleno cumprimento. Pessoal, ah, bom, então tu vai respeitar. Mais ou menos, eu vou esclarecer um pouquinho mais. Eu vou abrir isso aqui. Eu vou mostrar para vocês que existem muito mais a esclarecer sobre esses versos simples, que parecem ser planários, quando na verdade tem uma profundidade muito grande. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus. Não podem contradizer-se. E no Espiritismo nós dizemos que se o Espiritismo afirma alguma coisa e a ciência afirma outra, segue a ciência. Porque o cientista, o teólogo, meus irmãos, ele costuma olhar 10 quilômetros na frente. Olhar 10 quilômetros na frente não é a coisa mais fácil, né? Mesmo supondo a linha reta. Então, vamos diminuir 1 quilômetro, tá? 1 quilômetro na frente. O filósofo já olha 500 metros. O cientista olha 1 milímetro. A chance de um cientista meter o pé na jaca é muito baixa. Ele vai medir, ele vai se submeter ao método, ele vai levar para um congresso. Você sabe o que é que cientista leva para congresso? As suas descobertas. Vocês acham que é para aparecer? É para alguém dizer que você está errado. É para isso que ele leva. Ele está dizendo assim, por favor, tem um negócio novo aqui que eu descobri, né? Vou validar. Vou mostrar aqui para vocês. Por favor, prossigam na pesquisa, até para validar ou negar isso. E aí ele apresenta. É dessa forma que se trabalha, certo? Então a ciência e a religião, elas não são díspares, elas são unidas. Uma evolui em função da outra. Aquilo que Jesus nos falou, que ele disse, olha, eu vou dar cumprimento pleno. Até hoje as pessoas estão com dificuldade para dar essa plenitude nas leis, mesmo tendo a ciência já se desenvolvido. Então, se nós formos ver no final do século XIX, início do século XX, o desenvolvimento do eletromagnetismo, do magnetismo, do eletromagnetismo e de muitas outras ciências deram sustentação ao espiritismo. E hoje nós falamos de fluido magnético muito naturalmente. Se você falasse em fluido magnético, se Jesus falasse em fluido magnético, você vai dizer o que é isso? Que negócio é esse? Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Deus, meus irmãos, não é aquele relojoeiro que faz um relógio perfeito, sabe, um relógio suíço, maravilhoso, lindo. E alguém diz assim, mas isso aqui é forte? Eu já vi essa experiência com celular. Aí eu vou te mostrar como é forte. Me dá um martelo aí. Pá, pá, pá. Tá vendo como é forte? Só que ele fazendo isso, ele quebra todo o relógio. Quer dizer, ele não faria isso nunca. Porque as leis divinas, elas são verdadeiras no plano material e imaterial, em todo o universo. Elas sempre são verdadeiras. Caso contrário, não são divinas. Não seriam divinas. Mas elas são. E elas são sempre verdadeiras. Os ensinamentos do Cristo têm que ser completados, têm que ser plenos. Vem a doutrina me dar essa plenitude. Me mostrar que, se eu olhar para isso de uma forma científica, eu vou descobrir, eu vou comprovar todas essas verdades. Não é para o outro, não, que eu vou comprovar. Eu vou comprovar para mim mesmo. É para mim mesmo que eu irei comprovar.
Porque a doutrina espírita ela vai me dar argumentos para isso. O véu intencionalmente lançado sobre algumas partes do ensino tem que ser levantado. E ela me dá o instrumento, a ferramenta para eu levantar esse véu. Ela não me dá tudo acabado. Porque o simbolismo que Jesus usou, é necessário que eu tire a casca para encontrar a semente, a essência, a amêndoa. Eu não posso interpretar de uma forma dogmática e dizer que aquilo é misterioso, pelo simples fato que eu estou olhando uma casca. E que eu ainda não avancei cientificamente a minha mente para descobrir que aquilo ali é uma casca. E eu preciso afastar a casca para descobrir que ali tem uma semente, uma amêndoa. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. E é para isso que nós estamos avançando, meus irmãos. Aqui, graças a Deus, nós temos pessoas esclarecidas, que já têm clareza do elemento espiritual que todos nós temos. E da necessidade que nós temos de considerá-lo. A religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas. É graças ao desenvolvimento da ciência, e a ciência ela presume a ciência da matéria. Ela presume a ciência da matéria. Porque muito poucos desenvolvem ou pesquisam a ciência do espírito. E ela existe, ela é necessário ser pesquisada, ela é necessário ser aprofundada. E mais uma vez, a doutrina consoladora vem nos trazer essa possibilidade e essa oportunidade. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Aqui nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo e meados do século XIX. Tá? Estamos no final do Iluminismo, em que vimos que a razão passa a ser a tônica, o pensamento da época. A razão, ele diz, a ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo e não inclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Olha que coisa bela, né? O que está faltando? O conhecimento das leis que regem o universo, não apenas o universo material. O universo material, o homem tem domínios 4% sobre ele. 96% do universo material chama-se matéria escura. A ciência não sabe o que é matéria escura. Tem pequenos ensaios. Matéria escura, ela não reflete luz. 6% do universo material. E o universo espiritual, isso a doutrina consoladora, o espiritismo vem nos trazer um amplo conhecimento desse universo. Falta uni-los. Falta uni-los. E mais uma vez, é a doutrina espírita, a doutrina, o consolador prometido, que vai unir essas peças. Do imaterial ao material, do material ao imaterial. Uma vez comprovada pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico da fé. Vencido foi o materialismo.
Hoje nós não temos mais direito de ser materialistas. A física nos diz isso. A ciência da matéria nos diz que matéria se transforma em antimatéria. Isso é a ciência da matéria que comprova. E que a antimatéria se transforma em matéria. Isso é ciência, tá? Mas é a ciência que une o material ao imaterial. Eu não vou aprofundar, até porque eu estou caminhando ao final da palestra de uma forma. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. A humanidade vai ser outra a partir do momento da aceitação de todo o universo imaterial, assim como já tem uma aceitação, mesmo cheio de dúvidas, meio cheio de incompletude, que é o universo material. Falamos há pouco, 6% representa a matéria que conhecemos. É a matéria que reflete a luz. Nós vemos porque ela reflete a luz. A matéria escura não reflete luz. Aí se você questionar, não, e se essa matéria escura foi exatamente a passagem do material para o imaterial? Eu vou dizer, vamos aprofundar esse raciocínio, porque ele está numa boa direção. Ele não elimina nenhum elemento da ciência nem da religião. Olha que lindo. Agora eu comecei a estudar, a pesquisar, porque eu estou em dúvida. Eu estou caminhando na direção do imaterial. Que coisa linda. Para descobrir que o imaterial é o que chamamos do espiritual. Isso é o imaterial, meus irmãos. E é essa a nossa mensagem de hoje. Evidentemente que nós chegamos aqui, nós demos grandes saltos dentro dos movimentos filosóficos, mostrando a dificuldade que eles necessitaram superar. E o encontro da doutrina, do cristianismo com a ciência. E o quanto Jesus teve dificuldade. Jesus tem dificuldade, eu acho que não é a melhor frase que eu disse hoje à noite. A dificuldade é nossa, não é de Jesus. O quanto nós tivemos dificuldade em interpretar a fala de Jesus. E ele precisou ser muito simbólico, apesar de que sabemos que a linguagem teológica ela necessita ser simbólica. Ela é cheia de metáforas, muitas vezes ela é poética. Mas se observarmos ela aos olhos da ciência, vamos descobrir que existe uma ciência que vai de encontro à religião. E ela é cristã. E ela se chama Espiritismo. Ânimo, meus irmãos. Isto uma expressão muito séria. Ânimo. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas. Lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisanha, a erva. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Eu tenho certeza que a palestra de hoje promoveu muito mais perguntas do que respostas. As perguntas são muitas, bem eu sei. Mas a resposta é uma só, que nos foi trazida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que possamos ter um tempo em nós para recebermos diariamente, todos os dias, Jesus e Maria, felicidade, fé, resignação, caridade, humildade e muito amor
em nossos corações. Muito obrigado a todos. Vamos então à prece de encerramento. Eu gostaria que vocês não fechassem os olhos, que vocês observassem essa imagem. É um vídeo, ele se repete. Ele nos induz a entrarmos em Cafa. Lentamente. Fechamos os olhos e permaneçamos caminhando dentro do nosso jardim florido, belo, em Cafa. Encontramos acenando para nós a irmã Maria, como é linda, irmã. Silvio e o André estão parados, mas acenam. Tudo bem, Silvio, André, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por nos envolverem, a todos nós, nesse momento de comunhão em que vivemos todas as sextas-feiras em nosso auditório. Irmã Gorete, linda. Obrigado, irmã Gorete. Calixa, baixinha, linda. Muito obrigado, minha irmã. Temos ainda Elias, Lucas, Pedro de Coimbra, Ana Linda, tantos outros trabalhadores. Muito obrigado, meus irmãos, por esse momento único que estamos vivendo. Um momento de conquistas, um momento de amor, um momento de paz, de fé e de muita esperança. De que doravante iremos expandir os nossos trabalhos para além de nossas fronteiras materiais. Pois sabemos que no plano espiritual essas fronteiras são longas, conforme é a nossa mentalização plasmática. E aqui estamos, crescendo os nossos corações, conscientemente desenvolvendo o nosso amor, a nossa paz, a nossa fé e a nossa esperança. Pois a Mãe Santíssima nos coordena, nos dirige nesse instante. Derrama suas bênçãos de amor e paz. Derrama suas luzes sobre toda a capa, sobre todos nós. Obrigado, Mãezinha, pela tua presença entre nós. Sorrindo e acenando. Que a tua paz, que o teu amor penetre em nossos corações e desperte a vontade, a coragem, para que nós nos transformemos através da sabedoria que nos é oferecida na doutrina consoladora. E que a paz de teu Filho Jesus, a luz que ele nos trouxe e que ele exemplificou, para que as nossas caminhadas fossem uma caminhada consciente, nos torne cada vez mais aderentes às leis do Pai, que ele tão sabiamente nos trouxe. E a ti, Pai Criador, nós só temos a te agradecer. Obrigado, Pai. As tuas bênçãos nesse instante alimentam os nossos corações e fortaleçam as nossas caminhadas eternas. Que assim seja.